A duração é os impactos causados pelo efeito estufa. E o meu grupo, ele é composto por Aline e Ana, Amanda Moura, que sou eu, e Clarice Paiva. Plano de ação. Então, o tema é os impactos causados pelo efeito estufa. E o objetivo é abordar o conteúdo sobre o efeito estufa, de maneira que os alunos eles consigam entender o tema, que desperte sua curiosidade e que eles consigam estar acontecendo com o meu ambiente. Conteúdos são história do efeito estufa, que é o efeito estufa, como funciona o efeito estufa, gases do efeito estufa, causas do efeito estufa, aquecimento global, a Terra e Vênus, consequências do efeito estufa e como evitar o efeito estufa. Pode passar. A duração tem tempo de 2 horas aproximadamente. A metodologia é o uso de analogias, aula de forma oral e expositiva. E a avaliação é uma atividade avaliativa contendo 5 questões. Pode passar. Vamos começar, então, com a história do efeito estufa. Então, temos Jean Baptiste Fournier, que eu acho que é assim que se pronuncia, um físico e matemático. Então, ele foi o primeiro a formalizar uma teoria sobre o efeito estufa entre 1824 e 1827. Então, ele mostrou que o efeito de aquecimento dentro das estufas de vidro utilizado para plantas de climas mais quentes no clima mais frio da Europa se repetir na atmosfera terrestre. Em 1860, o cientista britânico John Tyndall, ele mediu a absorção de calor de carbono e pelo vapor d'água. E foi o primeiro a introduzir a ideia de que as grandes variações na temperatura da Terra produziria épocas extremamente frias ou extremamente quentes. O cientista Arrhenius, em 1896, ele calculou que a duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera aumentaria a sua temperatura de 5 graus a 6 graus. Pode passar. O que é efeito estufa? Então, o efeito estufa, ele causa uma certa confusão na cabeça dos alunos. O efeito estufa, ele é a ação da atmosfera na temperatura da Terra. E para começar a falar do efeito estufa, para vocês entenderem, eu pergunto, o que seria a atmosfera? Então, é uma camada formada por uma mistura de gases que envolve a superfície terrestre, essa parte ao redor da atmosfera, como vocês estão vendo na foto, a ser mantida ao redor do planeta em função da gravidade. E o efeito, ele é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera. Os gases formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. E esse processo é responsável por uma temperatura em uma temperatura adequada, garante o calor necessário. Sem ele, certamente o nosso planeta ele seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos seria afetada. O efeito estufa ele foi batizado assim por esse nome, porque ele é o efeito da atmosfera sobre a temperatura da nossa Terra, como eu acabei de falar em cima.
Então, a temperatura da Terra, ela é como é, com a média agradável, os locais, a temperatura é mais alta, em outros mais baixa, porém, sem uma variação surda de temperatura. Então, isso se deve à nossa atmosfera. Se a gente tivesse a atmosfera como Vênus, seria muito quente, mas muito calor. E lá era mais de graus Celsius, então não ia rolar, né? E é muito quente. E se fosse como alguns planetas hermanos, ia ser muito frio. Então, estufa, ele recebe esse nome em razão do mecanismo ser o mesmo de uma estufa agrícola. De vidro permite que a luz entre, porém impede a passagem das ondas de calor. Isso se faz com que ela permaneça aquecida. Pode passar. Como funciona o efeito estufa? Então, o Sol, ele emite calor à Terra e parte é absorvida pela superfície terrestre e pelas terrestres e pelos oceanos. E outra parte é devolução. Contudo, uma parcela da radiação solar irradiada pela superfície, ela fica retida na atmosfera em decorrência da presença de gás do efeito estufa, que impede que esse calor ele seja devolvido totalmente ao espaço. Então, dessa forma, mantém-se o equilíbrio energético e evita grandes amplitudes. Para vocês não estarem confusos, eu vou falar de outra maneira para vocês entenderem melhor. Uma bem simples. Então, nossa atmosfera, a composição dela, permite a incidência de radiação solar, como vocês estão vendo na foto. Então, o Sol está enviando seus raios para nós. Logo, há uma propagação de radiação, está irradiando. Então, o calor ele está na Terra, e aí o natural é que esse calor bem volte. Então, volte uma parte do calor dissipado. Porém, a atmosfera tem alguns gases que promovem a redução de calor. E esses gases como de fato absorve esse calor. Então, logo a temperatura é um pouco mais quente. Então, vou falar desses gases daqui a pouco. Pode passar. Então, um exemplo para vocês entenderem melhor é o seguinte. Imagina um carro estacionado em um dia bastante ensolarado. Então, os raios solares, eles atravessam os vidros e aquecem o interior do veículo. Então, o calor, ele a ser devolvido para fora do carro, saindo. Então, contudo, encontra dificuldades. E assim, parte do calor ele fica retido no interior do carro, mantendo-o aquecido. Então, fazendo uma analogia, os gases de efeito estufa pré-atmosfera funcionam como vidro do carro, permitindo a entrada da radiação solar e dificultando que toda ela seja devolvida ao espaço. Vou passar. Gases do efeito estufa. Então, como eu de falar, os gases do efeito estufa são aqueles que dificultam ou impedem a dispersão do espaço da radiação solar que é refletida pela Terra. Então, grande parte desses gases é produzido por seres humanos em diversas atividades, principalmente pelas combustíveis fósseis, atividades industriais e queimadas de floresta. E ao configurar nosso planeta, estes gases estão provocando o aquecimento global. E o exemplo dos principais gases de efeito estufa são dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, gases
fluorenatos e vapor d'água, que eu vou falar de cada um daqui a pouco. Então, é importante destacar que, basicamente, todas as atividades humanas geram um aumento na produção de gases estufa. As indústrias e a grande quantidade de carros nas ruas causam acelerado aumento na quantidade de gás carbono na atmosfera. As atividades pecuárias também são grandes vilões, pois animais ruminantes eliminam uma ampla quantidade de gás metano. E também vale destacar que o aumento da temperatura pode levar a consequências graves, não só para os humanos, mas para todos os seres vivos. Acredito que entre as principais consequências desse aumento de temperatura estão o derretimento das geleiras, aumento do nível dos mares, aumento de tempestades e furacões, desertificação e consequentemente, a extinção de diversas espécies de plantas e animais no nosso planeta. Pode passar. Dióxido de carbono. Vou começar a falar pelo dióxido de carbono. É um importante entre os gases do efeito estufa, que pode ser emitido a partir de diversas atividades humanas. E o uso de combustíveis fósseis, como carvão mineral e petróleo, é uma das atividades que mais emite esses gases. Desde industrial, houve um aumento de 35% da quantidade de carbono na atmosfera. O dióxido de carbono é prejudicial quando é liberado pela de combustíveis fósseis, desmatamento e queimado principalmente. E tudo que entra em combustão libera CO2 impostos pelo homem, que consistem em importantes alterações nos estoques naturais do carbono, pois alteram o clima do planeta. E a alta concentração de dióxido de carbono leva à poluição do ar. Então, a poluição é a degradação do meio ambiente, que pode ocorrer por meio de alterações químicas ou físicas, devido, por exemplo, ao aumento de substâncias. Então, esse processo de degradação pode desencadear prejuízo a todos os seres vivos, à saúde humana e ao bem-estar e também à economia. E a poluição, ela pode ocorrer devido a ações do homem, mas também pode ser naturais. E o aumento do CO2 leva ao aumento do aquecimento global. Nos últimos anos, esse efeito ele vem se agravando muito. Aí eu pergunto, por que este indesejado efeito vem se agravando ao longo dos anos? Bom, a única maneira de reduzir gás nocivo de nosso meio é através da fotossíntese. E como nas últimas décadas a devastação das florestas se intensificou, o nível do CO2 só tende a aumentar. Como se não bastasse o ilegal das árvores, surge outro agravante do problema, as queimadas, que a queima de extensas áreas verdes lança no ar mais gases causados do efeito estufa. Então, esta ação é responsável pelo acréscimo de 30% da quantidade de CO2 na atmosfera. Também temos o gás metano. Então, a atividade agropecuária é a principal responsável pelo aumento das emissões de gás metano na atmosfera. Na agricultura, também o cultivo do arroz irrigado por inundação e a queimada dos resíduos agrícolas são as principais responsáveis pela emissão de gás metano. E o aumento dos rebanhos de animais, a necessidade cada vez maior de produzir alimentos faz com que o volume de gás metano liberado na atmosfera taxe. Hoje, na nossa realidade urbanizada, lixões, eles produzem muito metano.
também algumas fontes vulcânicas, alguns pântanos liberam metano. Então, por exemplo, bovinos, então, grandes criações de boi, vocês acreditam que boi, vaca, eles liberam litros de metano no processo de digestão deles? Pois é, litros. E isso acaba agravando, virando aquecimento global. O metano, ele é o segundo maior contribuinte para o aumento das temperaturas da Terra, com poder de 21 vezes maior que o dióxido de carbono, que eu acabei de falar. Então, provém de atividades humanas ligadas a aterros sanitários, lixões e pecuárias, como acabei de falar por cima. E cerca de 70% da emissão de metano provém de ações antrópicas. E o que seriam essas ações antrópicas? Então, corresponde a uma ação realizada pelo homem. Pode passar. Óxido. O óxido nitroso é um gás não inflamável em temperatura ambiente, sendo muito conhecido também como gás hilariante ou nitro. Então, produzido naturalmente no meio ambiente ou em indústrias para essas aplicações. E esse gás tem sido responsável por destruir a camada de ozônio e intensificar o efeito. Ele pode ser emitido por bactérias no solo ou no oceano. Então, as práticas agrícolas são as principais fontes de óxido nitroso advindo da ação humana. Exemplo dessas atividades são o cultivo do solo, de fertilizantes nitrogenados. Então, o que são fertilizantes? Então, são compostos químicos utilizados na agricultura convencional para a quantidade de nutrientes no solo e, consequentemente, conseguir um ganho de produtividade. E, atualmente, são muito utilizados. O problema dos fertilizantes está nos seus impactos, tais como a degradação da qualidade, a poluição das fontes de água e da atmosfera e o aumento da resistência de insetos considerados pragas para as plantações. E o poder do óxido nitroso de aumentar as temperaturas é de 298 vezes maior que o dióxido de carbono. Temos também o vapor d'água. O vapor d'água, ele é bastante presente na atmosfera. Ele é responsável por mais da metade do efeito estufa. O vapor d'água, ele capta o calor irradiado pela superfície terrestre, distribuindo para todas as direções e aquecendo a superfície. Apesar de não ser produzida em quantidades significativas por atividades antrópicas pelo homem, com mais calor haverá mais evaporação d'água e, por consequência, um aumento de sua participação no aumento do efeito estufa. Pode passar. Por fim, temos os gases fluoretados. Esses gases produzidos pelo homem a fim de atender às cidades industriais. Como exemplo desses gases, os hidrofluorocarbonetos, que são os gases fluoratos mais comum. Então, tem diversas aplicações, como, por exemplo, fluido refrigerante para equipamentos de geração, ar-condicionado ou bombas de calor, extintores de incêndio e entre outros. Tem o enxafluoreto,
que o enxofluorete de enxofre é utilizado, sobretudo, como gás de isolamento e para extinguir o arco elétrico nos computadores de alto e como gás de proteção na produção de alumínio e magnésio. E temos também o perfluorono, que são normalmente utilizados no setor elétrico, bem como na indústria cosmética e farmacêutica, e em menor grau em equipamentos de refrigeração. E por fim temos o clorofluorcarbono, que é responsável pela destruição da camada de ozônio. E agora eu vou passar um vídeo para vocês entenderem melhor o que eu acabei de falar. Nesse vídeo ele fala bem resumidamente o que eu acabei de citar, do começo até agora. Pode passar. Eu vou ligar meu áudio para ouvir o vídeo. Poluição, Deu para ouvir, né? Sim. desmatamento, aquecimento global. Com certeza você já deve ter escutado muito sobre esses assuntos. E sempre que esses assuntos são abordados, a estrela principal é o tão falado efeito estufa. Mas o que é esse efeito? Como ele impacta nossas vidas? Como podemos fazê-lo trabalhar a nosso favor? Hoje você verá uma abordagem diferente sobre o tema, desmistificando alguns conceitos e trazendo à tona a verdade e tudo que você precisa saber sobre o tema, o efeito estufa. Antes de tudo, vale ressaltar que o efeito estufa é um fenômeno natural, fundamental para a vida na Terra. Sem ele, teríamos um ambiente muito frio, já que a sua função é manter temperaturas médias e baixas amplitudes térmicas, fazendo com que a Terra tenha uma ótima condição de vida. Mas como ele funciona? Como o efeito estufa ajuda a Terra a manter temperaturas propícias à vida? Bom, quando os raios solares atingem nosso planeta, parte do calor é absorvido pela superfície terrestre e pelos oceanos, e a outra parte é devolvida ao espaço. Entretanto, uma parcela desse calor que é devolvida ao espaço fica retida na atmosfera, devido à presença de gases do efeito estufa. Essa barreira faz com que a amplitude térmica no ambiente terrestre seja menor, tornando a Terra propícia à vida. Até aí, tudo bem. Porém, é natural que o ser humano, ao evoluir, altere o ambiente que vive. Isso é chamado ação antrópica. Tal ação trouxe uma série de avanços para a sociedade ao longo dos milênios. No entanto, como toda ação gera uma reação, as emissões de gases do efeito estufa têm aumentado nas últimas décadas, contribuindo para o aquecimento global. Recentemente, na história humana, as ações antrópicas tomaram proporções enormes, o que nos faz questionar como o ser humano tem utilizado os recursos naturais e quais serão as consequências disso. Muitos acreditam que os grandes responsáveis do efeito estufa são as indústrias, os carros ou até o gado. Porém, as últimas pesquisas mostram que mais de 50% das emissões de gases do efeito estufa vem de outro lugar, do mau uso da terra. Como exemplos disso, podemos considerar o desmatamento e a perda de matéria orgânica do solo, através, por exemplo, do revolvimento do solo. No tronco das árvores e na matéria orgânica do solo existem muitas substâncias à base de carbono. E quando as árvores ou a matéria orgânica do solo são decompostas ou queimadas, acontece a oxidação dessas substâncias de base de carbono e acaba se liberando esse carbono na forma de dióxido de carbono para a atmosfera, contribuindo assim para o aumento do efeito estufa. O cenário é muito desafiador, mas a solução está mais perto do que imaginamos. Certas práticas na agricultura contribuem rápida e consideravelmente para a mitigação do efeito estufa.
São práticas com elevado potencial de aumentar os teores de matéria orgânica do solo e, consequentemente, retirar o gás carbônico da atmosfera. A matéria orgânica do solo é um grande indicador de qualidade do solo e auxilia fortemente no aumento da produtividade das lavouras. Logo, essas práticas agrícolas ligam dois pontos, o ambiental e o econômico, que devem sempre andar juntos, de mãos dadas. Bom, mas quais são essas práticas que têm o potencial de limpar o planeta, mitigar o efeito estufa e ainda fomentar a economia? Preste bem atenção, que citarei elas agora para vocês. 1. Compostagem e aplicação periódica de compostos orgânicos. 2. Plantio direto. 3. Rotação de culturas. 4. Consórcios com plantas de cobertura. Portanto, iniciativas que promovam a utilização e desenvolvimento dessas práticas devem ser priorizadas. Nós do IBA somos especialistas em aplicar essas práticas em larga escala, tornando o negócio do produtor mais rentável e diminuindo o efeito estufa, cuidando da nossa casa, que é o planeta Terra, aliado ao desenvolvimento econômico e à preservação ambiental. Gostou desse vídeo? Compartilhe com os amigos para que a mensagem alcance mais pessoas. Anteriormente, né? Vamos agora falar sobre causas do efeito estufa. Como a Amanda já falou, o efeito estufa ele é muito benéfico para a gente. A gente tem aí a regulação da temperatura, como a gente já falou, seria impossível viver no planeta sem ele. E eu coloquei dois tópicos aí para a gente falar um pouquinho, que o primeiro diz, funciona graças aos gases que retêm o calor na superfície terrestre. Então, isso acaba, como eu já falei, mantendo as temperaturas globais. A gente precisa de temperaturas médias para sobreviver, como a gente já viu. Precisamos evitar essas grandes temperaturas com o efeito estufa, que está causando o efeito global, que a gente vai ver mais um pouquinho à frente. E também temos o restante da luz solar atinge o planeta, aquecendo e irradiando irradiando o calor, que é exatamente como funciona esse efeito estufa, né? Que funciona, por exemplo, como um carro. Quando a gente está de carro, né, num dia muito quente, quem é daqui de Patos sabe, a gente estaciona esse carro, sai por alguns minutos, vai fazer alguma coisa, quando a gente volta, que abre os vidros, né, que abre a porta do carro para entrar, tá aquele calor super quente, aquela rajada de fogo que fica sobre a gente. Então, funciona praticamente daquela maneira, né? O planeta, ele está lá com as árvores sugando, vamos dizer assim, o dióxido de carbono que é produzido. Quando eu não tenho muita árvore, o que é que acontece? Os gases que eu estou emitindo vão para a atmosfera. E aí esse gás, ele faz o seguinte, é como se ele tapasse a atmosfera, a luz solar chegasse, entrasse o calor e não conseguisse mais sair, como a Amanda já falou para vocês. Então, é exatamente o que acontece com o carro, né? A gente tem lá o vidro todo fechado, no calor extremo. Quando o raio solar ele entra, ele retém o calor lá dentro, ele não consegue sair, né? Porque o vidro não deixa ele sair. Às vezes sai pelo vidro, às vezes não. Muita gente usa o tal do fumê para poder dar um controle maior sobre esse calor. Pode passar. Temos também, assim, dentre as causas do nosso efeito estufa, um dos principais deles é a industrialização, que a gente vê aí com essa guerra econômica que a gente está tendo, né? De quem será a maior economia. A gente tem uma grande emissão de gases, que a queima de combustíveis de origem fóssil se intensificou nos últimos séculos, graças a essa tal guerra que a gente está vivendo, né? Que é uma guerra fria, mas que a gente percebe, né? Um país querendo ser mais industrializado, mais economicamente bem do que outro, e isso nos traz alguns prejuízos, né? A gente tem até programas das Nações Unidas para diminuir a emissão desses gases, só que, na verdade, já faz muito tempo, inclusive, esses países eles não ligam muito em fazer a diminuição desses gases, né? Tantos por cento para um, tantos por cento para outro de diminuição, só que eles nunca ligam. Isso é um problema muito sério, porque com a industrialização,
a gente vai ter um aquecimento global muito extremo, que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Pode passar. A gente tem a industrialização, mas a gente também tem o excesso do meio de locomoção poluentes, né? Que não é só a industrialização que faz com que o nosso planeta ele fique mais quente. Nós também temos os veículos, né? Que são carros, ônibus, trens, navios. Todos eles dependem da reação da combustão para gerar energia para poder funcionar, né? Então, assim, a gente até vê aqueles exemplos, né? Aquela certa piadinha de quando um caminhão passa, um carro passa, que coloca muito gás para fora, aquela fumaçona preta, a gente diz, eita, isso aí tá abrindo buraco na camada de ozônio, é isso mesmo, né? Assim, um carro, ele não vai fazer muita diferença, né? Mas se a gente parar para pensar a quantidade de carros que a gente tem no nosso planeta emitindo esses gases diariamente, por toda hora, é incrível. Então, isso faz uma grande diferença para a gente em relação ao aquecimento global, né? Pode passar. Temos também um dos principais, que é o desmatamento. Em especial, eu gostaria de falar muito assim da Amazônia, que a gente está vendo aí, está muito em alta essa questão da Amazônia, porque, por exemplo, daqui o presidente não está ligando muito, né, com a sua estupidez de sempre querer colocar as palavras toscas dele sem saber de nada, falando que a Amazônia não está pegando fogo, e na verdade a Amazônia pega fogo sim. A Amazônia ela não é o pulmão do mundo, como a gente já viu em biologia, mas ela é de extrema importância para a gente, porque a gente vai ver mais na frente que essas florestas elas têm o poder de resfriar, né, o nosso planeta. Então, assim, desmatando, eu até vi uma pesquisa no jornal que estava falando algumas previsões que a gente teria, que a nossa temperatura ela ia chegar a um grau extremo, né? Na sombra, a gente ia ter temperaturas de 46 graus Celsius. Então, é uma temperatura extrema, não dá praticamente para viver com isso. Uma criança, um idoso, ele não iria suportar muito tempo com uma temperatura dessa. Ficaria pior do que um clima desértico. E também coloquei para vocês aí alguns dos exemplos que a gente tem em 2020, que é da Austrália, da Califórnia, da Turquia. Todas elas tiveram um grande desmatamento, grandes queimadas, que a gente está vendo aí. Aí a retirada de árvores e outras vegetações das florestas vem sendo incentivadas pelo governo. Isso por quê, né? Porque eles tentam incentivar nada mais, nada menos que a agropecuária, a indústria madeireira. Na floresta amazônica a gente vê muito isso, a gente já viu muitos noticiários, e se a gente não cuidar disso, se a gente não abrir os olhos rapidamente para isso, se bem que é um assunto que a gente já vem falando muito, né, no decorrer do ensino de vocês, da aprendizagem de vocês, a gente fala sempre dessa questão de não poluir, de reciclagem. Só que, pessoal, a gente já está vendo aí um grande caso desse efeito estufa, né? Que são catástrofes climáticas extremas que a gente não via antes, que agora a gente está vendo. A gente está vendo muitas coisas reluzentes assim que antes a gente não via. Pode passar, Clarice. Dentre outros, o que eu queria citar para vocês é qual o papel das florestas e das áreas verdes. Na verdade, é o que eu já falei para vocês, que é o efeito resfriador que a gente tem. Ela atua junto com o efeito estufa para o resfriamento do planeta, derrubando essas massas. Essas matas a gente dá um fim ao efeito resfriador. Por quê, né? Porque aí a gente não vai ter esse controle que a gente tem hoje em dia. O planeta ele vive em uma certa harmonia, a gente tem que respeitar essa harmonia e a gente está consumindo demais esse planeta. Consumindo demais esse planeta, a vida vai ficar praticamente impossível aqui, né? Porque temperaturas altíssimas, sempre retendo calor toda hora, vai ficar um inferno de se viver aqui. Pode passar. Vênus, um inferno tóxico, né? Que eu queria citar aqui para vocês. Há 3 bilhões de anos, ele poderia ter sido o melhor local para ser habitado em nosso sistema solar. Isso por quê, né? Porque Vênus ele já foi como a Terra. Acha-se, pelos estudos que a gente tem aí sobre Vênus, que ele sofreu uma certa catástrofe climática, né? Que a gente chama. Ele era super parecido, até hoje ele é muito parecido em questão de tamanho, né? Uma média muito parecida com a da Terra. Vênus tem temperaturas altíssimas quando está com sua superfície virada para o Sol, passou de 480 Celsius
extremamente quente, uma grande estufa, e nada mais, nada menos do que a gente ter o exemplo de Vênus para cuidar mais do nosso planeta, né? Porque, assim, com um efeito estufa, a gente gera esse aquecimento global. E gera nesse aquecimento global, um dos grandes exemplos que a gente tem é Vênus, né? Porque Vênus ele é muito quente. Não se sabe ainda o que causou esse efeito em Vênus, mas acredita-se, né, que seja alguma coisa assim com os gases que ele tinha que não conseguiram sair do planeta. Mas isso não é ainda uma comprovação. É apenas estudos, o estudo mais indicador do que indica que seria que aconteceu com Vênus. E aí, pode passar, Clarice. A gente vai dar uma pequena voltinha, como eu posso dizer para vocês, vamos dar uma visitada em Vênus para ver como é que Vênus está agora, para saber o que aconteceu, na verdade, com ele, né? Você pode pesquisar, você pode fazer várias pesquisas, tem várias hipóteses, só que vocês vão perceber que a que aconteceu é mais essa questão do clima. Então, a gente tem como fazer uma comparação muito grande aí com a Terra. Deixa eu só... Pode parar de compartilhar, Clarice, que eu vou colocar o simulador aqui para vocês. Deixa eu só sair aqui um pouco para colocar. Tá dando para ver alguma coisa? Tá dando para compartilhar? Sim. Pronto, ok. Peço que vocês informem se estão vendo, viu? Tá dando para ver? Tá sim, pode apresentar tranquilamente. Pronto, pessoal. Aqui a gente tem o nosso simulador, que é o Sky Safari. A gente vai dar... Deixa eu só aumentar aqui uma... A gente vai dar uma breve passeada aqui em um dos nossos planetas. Esse simulador ele é super completo, serve para a gente fazer várias observações, principalmente quem tem telescópio motorizado e outras coisas mais. E a gente tem aí Vênus, né? Então a gente vai fazer uma órbita nele, bem rápida, para a gente só ver a aparência de Vênus agora. Saindo da Terra, vamos até Vênus. Pessoal, tem vários estudos assim falando sobre poluentes e tudo mais. Tem vários estudos assim para descobrir planetas para saber sobre vida no espaço, se existe vida em outros planetas, que é justamente a questão de análise da atmosfera. Então, uma das coisas que a gente faz para poder saber se o planeta tem vida ou não é examinar essa atmosfera dele, porque se a atmosfera dele possuir algum poluente, com certeza teria um tipo de vida parecido com a da gente, né? Porque iria utilizar os mesmos meios que a gente está utilizando. Aqui, pessoal, dando uma pequena voltinha em Marte, olha. Marte não, desculpa, Vênus. Vênus está aqui com sua aparência muito marronzinha, né? Quando você observa Vênus no céu, você vê aquela bola brilhosa, muito forte, né? A gente tem Mercúrio, que é bem pertinho do Sol, só que Mercúrio não é o planeta mais quente. O planeta mais quente acaba sendo Vênus, mesmo estando em segundo lugar. Isso por quê, né? Porque Vênus tem grandes quantidades de dióxido de carbono, ácido sulfúrico, mas antes acreditava-se que ele tinha uma atmosfera muito fria, né? Acreditava-se, né? Saiu estudos antes que teria uma certa vida microscópica que conseguiu viver na superfície de Marte, de Vênus, perdão, estou muito focada em Marte, só que foi um erro de dados, infelizmente a gente não conseguiu saber muito. Então aí a gente tem a aparência do que seria antes um planeta, teria muita água, que teria muita vida, que seria um ótimo local para habitar, só que por causa do efeito estufa, não é mais possível, né? Um grande exemplo disso para a gente cuidar mais do nosso planeta, seria olhar para Vênus.
porque um planeta quente desse, né, não teria condições nenhuma da gente viver. Até mesmo missões para Vênus é uma coisa extremamente difícil da gente fazer por causa dessas temperaturas extremas. Vou deixar de compartilhar aqui para vocês, para dar continuidade. Temos aí agora, né, Bill Gates e sua grande proposta de conter o aquecimento global. Então, a gente está vendo esses bilionários que tem por aí, o pessoal mais rico está tendo um grande avanço, está tendo grande investimento em avanços científicos. E qual é a ideia de Bill Gates, né? O bilionário estaria financiando um estudo para usar na atmosfera um aerosol que seria capaz de dissipar a quantidade de luz solar que incide sobre a superfície terrestre. Não se sabe ainda a quantidade de aerosol que seria possível utilizar isso para fazer com que esses gases desapareçam, né? Mas uma dessas ideias, que ela é bem complexa, mas muito interessante de se falar, é a parte de escurecer o sol. Seria algo muito perigoso, em minha opinião, mas é uma das ideias que Bill Gates está achando interessante aí de se investir. No futuro, ou agora mesmo, logo a gente vai ver várias propostas extremas aí para acabar com esse aquecimento global, até porque a gente já está vendo vários efeitos disso, né? São calotas de gelo se descolando, né, da Antártica, por causa de buracos que já estão abertos na camada de ozônio, a gente não tem mais a filtragem da luz solar. Então, é de se esperar que a gente veja mais pessoas se movendo em questão desse efeito estufa, desse aquecimento que a gente vai ter. Pode passar, Clarice. Eu separei para vocês aí um vídeo que eu vi ele antes de ontem. Hoje é dia 7 de outubro, no caso foi dia 5. Como eu já falei para vocês, o efeito estufa ele está muito em alta. Então, é uma das coisas que o pessoal mais está falando. Quem está acompanhando notícia está vendo aí muito efeito climático, muita chuva inesperada, chuvas que eram para chover de um mês inteiro caindo apenas em um dia. E isso nada mais nada menos são uma das consequências, né? Que a gente tem do efeito estufa que Clarice mais na frente vai falar para vocês. Então, eu separei essa parte do jornal que eu achei muito interessante da gente falar, que é sobre uma posição religiosa que quer dar que quer enxergar diferente isso daí, né? Que quer levar para a gente um olhar diferente e quer promover sobre isso uma ação para a gente cuidar mais do nosso planeta. Pode clicar, Clarice. Vou ligar aqui meu microfone para poder ouvir. Papa Francisco. Tá ouvindo? Estão ouvindo? Sim, tudo certo. Reuniu no Vaticano O Papa Francisco reuniu no Vaticano cientistas e representantes de diversas religiões para fazer um apelo conjunto por medidas ambiciosas contra o aquecimento global. Um Vaticano enfeitado de plantas recebeu 40 religiosos. Eles representam perto de 3/4 da população do mundo. Na mesma roda havia cadeira e fala para o catolicismo, islã, judaísmo e outras religiões. O anfitrião disse que as diferenças são uma força. Em nome de todos, o Papa afirmou que os governos precisam, o mais rápido possível, neutralizar as emissões de gases que aquecem o planeta. Francisco cobrou ações urgentes na Conferência do Clima da ONU no mês que vem no Reino Unido. Deu exemplo, falou pouco e disse que o discurso completo estaria no papel. O Papa quis dar mais tempo aos outros. O do planeta está se esgotando. A declaração comum cobra pressa para limitar a 1,5 graus o aumento da temperatura média global, um limite que os cientistas já consideram perigoso. E todos assinaram embaixo da ciência. O líder espiritual da Igreja Anglicana pediu uma nova arquitetura financeira global que se arrependa dos pecados que cometeu. Justin Welby fala em mudanças nos orçamentos que promovam uma ecologia. Ele acha que nos últimos 100 anos a humanidade declarou guerra à criação. Os participantes do encontro no Vaticano pediram que os governos mais ricos façam a sua parte e financiem atividades verdes mundo afora.
O presidente da COP26 acha que essa voz única dos líderes religiosos influencia os políticos. O Vaticano cobra respostas eficazes à crise ecológica e à crise moral sem precedentes. Todos podem fazer um pouquinho mais pela Terra. Bom, pessoal, agora eu vou dar continuidade. Além que você tem alguma coisa a falar? Não, acho que o que tinha para falar já foi se falado no vídeo, né? A questão do que a gente vai ver mais no futuro, que é mais isso das posições de grande poder da nossa terra se levantar e dar uma voz sobre isso, né? Que tantos anos a gente já vem falando sobre isso, já vem debatendo sobre esse efeito estufa que gera o aquecimento global e ninguém está nem aí, né? Então, com esses efeitos que a gente está tendo hoje em dia, com certeza a gente vai ter uma posição maior desse pessoal que tem poder para poder impedir isso daí. Pronto, agora eu vou dar continuidade, né? Sobre as consequências do efeito estufa. Como a Amanda falou e a Aline falou, né? O efeito estufa está causando um grande aumento na temperatura. Tanto ele pode controlar, né, esse aumento da temperatura, mas por conta dos gases que está sendo liberado para a atmosfera, esse aumento da temperatura está aumentando, causando mudanças climáticas drásticas, fazendo com que deixe as condições de vida no planeta quase impossível se não for cuidado, não tiver um certo atenção ao que está acontecendo, né? Então, a gente vai ver quais são essas consequências que esse aumento da temperatura, devido a esse efeito estufa, né, está ocasionando ao nosso planeta. Eu vou falar de outro fator, né, também, que é a destruição da camada de ozônio, que também faz com que aumente a temperatura do nosso planeta. E o que seria a camada de ozônio? A camada de ozônio ela tem relação, né, com o efeito estufa, que eu acho que eu já falei. E o ozônio a camada de ozônio é a quantidade de ozônio que existe na atmosfera, de O3, que está ali uma certa proteção para a nossa Terra, que impede que os raios solares entrem com muita intensidade. Ao que está acontecendo. Como está emitindo, o ser humano está emitindo muitos gases poluentes para a atmosfera, então vai acabar destruindo essa camada de ozônio. E ficando esses gases poluentes, no que faz com que os raios solares entrem na atmosfera e quando eles vão voltar novamente, eles não conseguem. Então, ele também ocasiona um aumento da temperatura, que ele é bem parecido com o efeito estufa. E agora vamos falar dessas consequências de aumento da temperatura, né? Começando pelo desgelo das massas glaciais. A gente sabe, né, que eu já falei que o aumento da temperatura está crescendo cada dia mais, né, por causa desses gases poluentes que são liberados na atmosfera. Então, as geleiras vão começar a derreter. E o desgelo das massas glaciais vai ser devido à redução do albedo. Aí você me pergunta o que seria essa redução do albedo. A redução do albedo é a porcentagem de raio solar que reflete e é devolvido para a Terra. E é devolvido para a atmosfera, no caso. Ele entra na Terra, parecido com o que eu falei anteriormente, que os raios solares vão ser emitidos na Terra e quando eles vão ser refletidos ou devolvidos para a atmosfera, para o espaço, como tem aqueles gases lá, os gases poluentes, ele não vai conseguir voltar, então vai bater nesses gases e voltar para a Terra novamente, causando esse aumento da temperatura. Então, logicamente, né, com o aumento da temperatura, as geleiras vão começar a derreter de forma drástica, né? Até eu coloquei uma imagem aqui para a gente dizendo assim, ó, nossas ações têm consequências, que aqui para vocês verem uma imagem do derretimento das massas glaciais e 2 ursos tentando sobreviver, né, nessa situação. Então, basicamente, é isso que acontece, né, em relação às massas glaciais com esse aumento da temperatura. Inundações de ilhas e cidades costeiras. A gente sabe, né, que, como eu falei anteriormente, vai derreter o gelo pelo aumento da temperatura. Então, o que vai acontecer? Essa mudança climática de aquecimento vai derreter o gelo de certa quantidade, começar a derreter, e vai começar a inundar as ilhas e as cidades costeiras. O nível médio global do mar subiu 19 centímetros. De acordo com o painel intergovernamental de mudanças climáticas, em 2014,
ele falou que desde os anos de 1901 a os anos de 2010, o ano de 2010, que houve um grande aumento nessa temperatura e que derreteu bastante massas glaciais e ocasionou esse aumento no nível do mar, que foi esse de 19 centímetros. E ainda segundo esse painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele afirma que aproximadamente, eles têm previsões, né, que eles fazem esses estudos, que em 2100 o nível do mar pode ainda aumentar mais de que já aumentou, a 15 a 19 a 90 centímetros a mais do que aumentou agora. O que vai acontecer, né? Eu botei até uma imagem aqui para vocês. Basicamente, as cidades vão começar a desaparecer, os países, e vai ficar tudo coberto por água se isso não tiver, a gente não tentar mudar essa situação desse aquecimento, né, que está sendo provocado tanto pelo efeito estufa, tanto pela a destruição da camada de ozônio. Então, a gente vai ter o quê? Ter se conscientizar nessa situação. Agora eu vou passar para outra consequência, os furacões devastadores, né? Como eu já falei anteriormente, a gente sabe que o aumento da temperatura, né, está causando mudanças climáticas dramáticas, né? Desculpa a palavra, drásticas. Então, essas mudanças drásticas no clima estão fazendo com que ocasionem furacões mais devastadores. E o que acontece para a formação de furacões? A formação de furacões tem a ver com a temperatura do mar. Ou seja, a temperatura do mar tem que estar aproximadamente 26,51 graus Celsius. Mas como a temperatura está cada vez aumentando por conta do efeito estufa, né? Então, com certeza, o nível do mar vai ocasionar essa temperatura bem maior do que é necessário para que haja um furacão. Por isso que a gente está vendo nos jornais, né? A quantidade de furacões que está acontecendo em todo mundo. Todo mundo. Então, o que vai acontecer esses furacões mais devastadores cada vez maiores por conta do aumento da temperatura e causar a extinção, né, da população humana, porque vocês sabem que esses furacões saem destruindo tudo. Então, é basicamente isso. Migrações de espécies. As espécies, por conta da temperatura, né, pelo aumento da temperatura, vão ter o quê? Ser obrigadas a fazer migrações por conta das mudanças climáticas, né? Como eu botei aí para vocês, obrigados a migrar para sobreviver às mudanças dos principais padrões climáticos. Por exemplo, uma ave que é adaptada a um clima bem frio, aí começa lá o aumento da temperatura, começa o gelo derreter, então ela vai ter que fazer essa migração à procura de um ambiente, de um clima que seja mais favorável a ela. Eu coloquei aqui umas aves, mas não é somente essas espécies não, viu? Está incluso todos os tipos de espécie, inclusive os seres humanos, porque, como eu já mostrei anteriormente, né, que vai ter lugares que vai ficar inundados, então a maioria das pessoas vão ter que fazer migrações, se mudar, fazer mudança para outros locais, que não sejam locais inundados, como está sendo pelo derretimento das geleiras, está o quê? Inundando as cidades que são próximas às costeiras e às ilhas. Então, as pessoas que moram nesses locais vão ter que procurar outros locais para habitar. E também outros animais, que, por exemplo, lá os ursos polares, que são acostumados, né, no frio, no extremamente frio, no gelo. O que vai acontecer com eles? Se eles não encontrarem algum lugar para se adaptarem, provavelmente porque vai ocorrer a extinção deles, né? Então, esse já é outro fator. Segundo o Banco Mundial da População Humana, em 2050 ele tem uma previsão que mais de 1.040 milhões de 140 milhões de pessoas serão obrigadas a se mudar por conta de inundações ou então de locais extremamente secos, né? Porque se for um local já seco, com o aumento da temperatura, a tendência é o quê? Ficar praticamente desértico ou desértico, né? Então, basicamente isso, esse estudo do Banco Mundial. Desertificação de áreas férteis. Com o aumento da temperatura, a gente já sabe, né, que eu falei anteriormente, que quando vai ter as massas glaciais, vai derreter o gelo, e em locais secos, a tendência é ficar locais desérticos. O aumento da temperatura, ele é bem, como é que eu posso dizer?
ele favorece bastante para o solo ficar de forma desértica e de tornar as áreas férteis inférteis. Logo, vai se tornar o quê? Solos que eram bem férteis vai ficar desérticos, improdutivos, e vai ser impossível ter alguma vegetação nele, como é que eu botei na imagem para vocês. Aqui, a imagem bem seca, né? E como era esse solo antes, para vocês verem. Era bem favorável à vegetação, à planta, e agora é o quê? Totalmente destruído aqui, ó, bem desértico, sem ser produtivo, sem nenhuma planta aqui nele. Vai ocorrer essa degradação do solo por causa do aumento da temperatura, né? Impacto na agricultura e na pecuária. Como eu falei, né, como o aumento da temperatura ele possibilita o aumento na degradação do solo, então o solo vai começar a ser improdutivo, logo nenhuma vegetação vai conseguir sobreviver naquele solo por causa da temperatura, se tornando solos inférteis, né, e improdutivos. Isso vai causar um grande impacto na temperatura. E também, ainda que vai causar um grande impacto devido ao aumento da temperatura, né, vai ser a proliferação de insetos, porque na alta temperatura vai ter bastante insetos. Então, mesmo que o solo não esteja totalmente infértil, a vegetação que ele tiver vai ser o quê? Proliferada por insetos e a vegetação e as plantações vão ser acabadas. Então, vai ter um grande impacto na agricultura. E na pecuária, os animais eles vão o quê? Ter uma mudança, né? Tanto no desenvolvimento, na saúde, vão ter várias consequências e principalmente na reprodução. Vai ter diversas consequências aí pelo aumento da temperatura, né? Porque vai ter que se adaptar. E se não conseguir se adaptar àquela temperatura, aí o quê? Os animais vão começar a morrer. Então, isso vai ser um grande impacto tanto na agricultura quanto na pecuária. Agora a gente vai falar um pouco das consequências do efeito estufa na saúde humana. Eu já falei para vocês anteriormente, né? E as consequências que ocasionam no meio ambiente, o que o efeito estufa está fazendo no meio ambiente. E são diversos fatores, eu citei apenas alguns, mas são diversos fatores, se a gente for interligar, que envolvem várias coisas, economia, saúde, meio ambiente. Então, agora eu vou falar um pouco para vocês das consequências do efeito estufa na saúde. A escassez de alimentos, né, vai ser a primeira delas, porque eu já falei para vocês nos slides anteriores em relação ao meio ambiente, vai o quê? O aumento da temperatura, ele vai fazer o quê? Deixar o solo infértil, os solos totalmente improdutivos por causa das secas extremas, vai tornar um solo desértico, e também a proliferação de insetos, que mesmo que tiver vegetação, os insetos vão acabar, vão proliferar ali e vão acabar. Então, a primeira coisa vai causar é o quê? A queda da produção agrícola causará escassez de alimentos. Então, a população humana vai começar o quê? Não tem alimento suficiente para a população humana. Aí vai incluir aquele negócio da fome, né? No país, vai incluir a fome. Então, a taxa de... Como é que eu posso falar? A mortalidade vai aumentar. E isso vai o quê? Causar vários problemas e cada vez mais aumentando. Por isso que tem que ter uma conscientização em relação a isso. Além dessas escassez de alimentos, né? A gente pode falar também da propagação de doenças e pandemias. Porque a gente sabe que a maioria das doenças, os fungos, bactérias, eles se sentem bem no calor, então vai aumentar. Então, a propagação de doenças como malária, dengue, cólera, e vão aumentar por conta da temperatura. Então, a saúde mundial vai o quê? Vai cair, ficar lá embaixo. A população vai ficar, a maioria das pessoas doentes. Sem contar que isso falando das doenças em relação aos fungos, vermes, bactérias e os vírus. E também tem que contar também as doenças que são cardiorrespiratórias, né? As pessoas que têm problemas cardíacos com aumento da temperatura. Então, o número de pessoas que vão infartar vai ser maior, pessoas que têm problema respiratório vai ter mais dificuldade em respirar, então a saúde vai estar totalmente comprometida. Sem falar que até mesmo os gases que a gente polui vai estar no meio, não vai ficar só na atmosfera, vai estar ali, né, presente também aqui na Terra. Então isso vai o quê? Nos prejudicar de certa forma. E também o aumento de pandemias, né? Porque se vai ter propagação de doenças, então o aumento da pandemia também vai aumentar.
A gente está passando agora por um momento difícil, né? Passando por uma pandemia, e vocês podem perceber que o quê? A gente está tendo grandes dificuldades, a gente já perdeu grande quantidade de pessoas, parentes, amigos. Então, a gente sabe quando está sendo difícil. Imagina com esse aumento da temperatura e tendo a propagação de doenças e pandemia, a quantidade de pandemias que vai ter, uma em cima da outra. Se uma já é difícil, imagine várias. Então, isso vai ser uma grande consequência que vai proporcionar, né, o efeito estufa vai proporcionar à população humana, que pode até ocasionar o que? A extinção da raça humana, né? Então, por isso que tem que ter essa conscientização da gente, de saber o que está prejudicando e a gente tentar diminuir. Não, a gente acha às vezes, não, eu vou fazer, só eu fazer, mas o resto da população não faz. Mas a gente tem que fazer pela gente, porque a gente sabe que o pouco que está fazendo já vai diminuir alguma coisa, porque se a gente for pensar que se for fazer só alguma coisa grande mudará a situação, ninguém nunca vai fazer nada. Aí agora, como eu falei das consequências, né? Agora vamos falar de uma solução, né? De umas possíveis soluções para acabar o efeito estufa. Porque existe algumas, e quer dizer, existe várias, né? Desde as mais simples, as mais complexas. A Aline até citou uma lá, sobre Bill Gates, mas eu vou falar algumas que está ao alcance de qualquer pessoa. Como solucionar as consequências do efeito estufa? O primeiro ponto eu botei aqui, usar energias renováveis. Por quê? Utilizando energias renováveis, o próprio nome já diz, ela é renovável, ela não vai liberar nenhum gás do efeito estufa, e é uma coisa que a gente pode utilizar e não vai acabar, como a luz solar. Eu sei que no Brasil, em alguns estados já utilizam essas energias, por exemplo, a energia solar, mas também não só a energia renovável, a energia solar, as outras energias também, como a eólica e outros tipos de energias renováveis. Já existem vários locais que já estão utilizando esse tipo de energia. Além porque também eles não utilizam a fonte de energia como a queima de combustíveis fósseis, né? Então, já não vai liberar nenhum tipo de gás na atmosfera. E é uma fonte de energia infinita, principalmente a solar, né? Principalmente nas regiões nordeste do Brasil, onde as temperaturas são maiores, seria uma grande fonte de energia solar. Utilizar transporte público e outros meios não contaminantes, como veículos ou bicicletas. Essa parte aqui de utilizar transporte público, aí você vai me dizer, mas o transporte público também libera gases poluentes. Mas vamos raciocinar assim. No país, no Brasil, existe várias pessoas, né? Uma grande quantidade de pessoas. Então, a maioria das pessoas tem famílias que possuem 2, 3 carros. Imagina aí se todo dia, nessa família que tem 2, 3 carros, cada um sai em um carro. Olha a quantidade de gases que vai ser emitido no meio ambiente. Então, andando de transporte público, o transporte público ele carrega uma grande quantidade de pessoas. Então, vai diminuir o número de veículos na cidade. Então, vai ter só aquele. Por mais que polua o meio ambiente, mas vai ser em pequena quantidade, já é uma diminuição. Então, já é bem interessante. Eu já vi que em algumas cidades, como a cidade de São Paulo, por ter uma grande quantidade de veículos, por esse caso que eu já disse, que tem famílias que têm 2, 3 carros, dependendo da família, das condições financeiras dela, tem até mais. E eles já colocaram, sair pela ordem da placa. Por exemplo, hoje a placa tal sai hoje, a placa tal sai tal dia. Já para diminuir essa emissão de gases na atmosfera. Então, isso já é uma primeira iniciativa que já está acontecendo para que possa, pelo menos, diminuir esse efeito estufa. Utilizar também veículos como elétricos ou bicicletas é bem importante, né? Porque agora estão lançando, mas é um pouco caro, né? Esses veículos que são elétricos já tem, sim, mas são a um grande custo, um alto custo. Há pessoas que têm grande renda financeira que conseguem obtê-las, mas em relação a bicicletas comuns, sem ser as bicicletas elétricas, seria bem interessante para pessoas andarem a locais perto, porque a gente andando de bicicleta, tanto vai estar o quê? Se a gente for parar para pensar, melhorando para a nossa própria saúde, que é um exercício físico, e também não vai estar poluindo o meio ambiente, porque ela não libera nenhum tipo de gás para a atmosfera. Então, essa parte é bem interessante. E os veículos elétricos, né, como eu já falei, seria interessante também, mas eu acho assim que custa muito dinheiro. Então, para quem não tem condições, isso seria um pouco distante da nossa realidade.
também fomentar a conscientização ecológica entre os cidadãos e as diferentes administrações. Ou seja, porque muitas pessoas, às vezes, não sabem as coisas simples que poluem o meio ambiente. Então, essa conscientização para as pessoas seria muito interessante, pois elas iam ficar cientes daquilo que estava acontecendo, dizer, nossa, eu não sabia que isso liberava algum tipo de gás. Então, as pessoas sabendo, tendo conscientização, e outras pessoas que já sabem, que ficou sabendo, passar para outra pessoa que não sabe, e gerar esse vínculo de conscientização entre as pessoas, de passar essa informação, é uma maneira bem simples, né, que todo mundo pode chegar e conscientizar aquela pessoa, pode sair passando essa conscientização. É bem simples e todo mundo vai ficar ciente, e alguma coisa que ele fizer, que libera algum tipo de gás, vai o quê? Tentar diminuir. Então, isso já vai ser uma pequena solução. Temos também apostar na reciclagem, na economia circular. Primeiramente, na reciclagem, né, a gente sabe que quando a gente recicla alguma coisa, né, a gente está reutilizando alguma coisa que ia para o lixo, ou seja, já vai diminuir a quantidade de lixo que vai ser jogado e vai liberar algum gás para a atmosfera. Então, isso é bem importante. E também, além de gerar emprego, né, porque tem as pessoas que são catadores, né, de lixo, nos lixões, que fazem esse tipo de coisa, que reciclam para vender, além de estar ganhando dinheiro, como é que eu posso dizer? Seu dinheiro para alimentar a sua família, que tem pessoas que vivem disso. E na economia circular, para quem não sabe, a economia circular é produzir algum tipo de produto, produtos naturais, utilizando recursos naturais. Por exemplo, aquele canudinho ecológico, que tem pessoas que já estão utilizando, que é reutilizável, além de estar aumentando a temperatura, né? Aumentando a temperatura, não, além de estar evitando alguma consequência que aumente essa temperatura, né? Já é o que? É uma coisa natural. Então, você vai utilizar ele várias e várias vezes. Ele é ecológico. Diferentemente daquele outro canudinho que é de plástico, que polui o meio ambiente e vai liberar algum gás na atmosfera. Agora, outro ponto é reduzir o consumo de carne e o desperdício de alimento. Essa a gente às vezes pode, não que tem a ver, mas a gente sabe que os alimentos, quando eles estão no chão, são jogados fora, o resto de alimento, ele libera algum tipo de gás. Não é que seja uma grande quantidade de gás que seja lançado na atmosfera, mas sim, ele elimina algum tipo de gás que é lançado na atmosfera. Então, a gente tem que raciocinar isso. Se a gente tiver um grande desperdício de alimentos, com certeza a grande quantidade de gás que vai ser liberado para a atmosfera vai ser enorme, né? Então, se a gente reduzir esse desperdício de alimentos, cada vez mais já vai ser uma poluição a menos. E esse outro ponto é consumir produtos orgânicos, porque os produtos orgânicos são produtos naturais que não precisam de nenhuma liberação de gases para ele ser produzido, e a gente consumindo mais produtos orgânicos, tanto será bem para nós mesmos, com a saúde, em relação à saúde, quanto para o meio ambiente, pois vai o quê? As fábricas que, como a Aline falou, a industrialização, onde produz os produtos enlatados e em conserva, vão parar de produzir, que são um dos fatores que mais poluem o meio ambiente, são as indústrias. Então, a gente consumindo mais produtos orgânicos, vai ser o quê? Tanto a gente vai estar evitando de serem fabricados bastante enlatados nas indústrias, e quanto a gente está ficando bem, porque são produtos naturais que não utilizam nenhum produto químico. Então, basicamente é isso. Eu vou mostrar um vídeo agora para vocês. Estão ouvindo? Aline, tá ouvindo? Tem, tá ouvindo, sim. Klabin apresenta ações para combater o aquecimento global. 3 graus Celsius até o fim deste século. Essa é a estimativa da ONU para o aumento da temperatura da Terra. Parece pouco, mas é o suficiente para causar um desequilíbrio grave no planeta. As mudanças climáticas podem impactar todo o ecossistema e causar a extinção de espécies de plantas e animais. Mas por que este fenômeno acontece?
A resposta está no aumento de emissão de gases causadores do efeito estufa, que absorvem a radiação solar e geram calor. E você sabe onde está uma das soluções? Na floresta, é claro! É porque o dióxido de carbono, um dos gases responsáveis pelo aumento da temperatura na Terra, é fonte de energia para o desenvolvimento das plantas. Ou seja, quanto mais árvores, mais carbono que foi emitido para a atmosfera será capturado. Na Klabin, as árvores plantadas e de florestas nativas são grandes aliadas, porque contribuem para um balanço de carbono positivo. Ou seja, nossas florestas capturam muito mais dióxido de carbono do que o emitido no processo de produção das nossas fábricas. Nós também damos preferência para fontes renováveis de energia e procuramos otimizar nosso consumo energético, sempre buscando alternativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E claro, as fontes renováveis, representadas pela biomassa formada pelas cascas e cavacos de madeira e pelo licor preto, resultante do cozimento da madeira, são protagonistas no nosso dia a dia. Por isso, de 2003 a 2018, conseguimos reduzir em 61% as emissões de gases causadores do efeito estufa para cada tonelada de produto Klabin. Não é à toa que fomos listados como nota A em Climate Change no CDP 2018 e somos selo ouro no programa brasileiro GHG Protocol. Essas certificações incentivam e reconhecem empresas com boas práticas na gestão de gases de efeito estufa. Esta é a mensagem que queremos compartilhar. É possível promover o desenvolvimento econômico e ainda ser sustentável. Klabin. Transformar o futuro é a nossa matéria-prima. Vocês viram aí, pessoal, passou no vídeo, né? Outra coisa importante que pode diminuir as consequências do efeito estufa são as plantações de árvore. Vocês viram, né? Porque as árvores, ela faz o papel inverso, né? Da gente, a gente libera CO2 e respira oxigênio, e as plantas não, ela faz o contrário, ela absorve gás carbônico e libera gás oxigênio. Então, a gente, quanto mais árvore tiver no planeta, maior vai ser o quê? Menor vai ser o número de gás carbônico. Então, isso é uma coisa simples que toda pessoa pode fazer, né? Plantar uma árvore normal, só é plantar, todo mundo tem essa possibilidade. Então, cada um de nós plantar uma árvore, ou seja, já está diminuindo a quantidade de CO2 que vai ser lançado na atmosfera. E isso vai ser bem importante nessa diminuição do efeito estufa. Não somente o CO2, que a gente já viu, como a Amanda falou, que é liberado na atmosfera, mas pelo menos esse já vai ter uma grande diminuição, que a gente mostrou aí no vídeo, que a Klabin já está fazendo isso, tentando diminuir essa quantidade de CO2 que é lançado na atmosfera. Isso é bem interessante a gente também fazer. Agora, a gente vai para um questionário que a gente fez, pensando e a gente vai mesmo responder que era pensando nas possíveis respostas dos alunos, como o que eles diriam. E a gente vai falar essas possíveis respostas como a gente acha realmente como eles entenderiam, o que a gente espera desses alunos. Então, vamos começar, Aline. Aline? Vamos, tudo certo. Pronto, você inicia? Pode iniciar. Aí vem o nome. Por que o nome é efeito estufa, né? A gente sabe porque ela é tipo uma estufa. A gente conhece, né, que uma estufa lá, a quantidade de calor que entra na estufa, ela fica presa, né? Quem já viu uma estufa orgânica, né, de plantação, ela é basicamente isso. Ela é tipo um papel, eu não sei se dizer se é um papel, um plástico apropriado, tipo uma tela, que protege ali aquelas plantas, tanto de entrar algum tipo de inseto, mas também que permaneça aquela temperatura ali dentro. Uma temperatura estável ali dentro. No planeta, é a mesma coisa, na Terra. É a mesma coisa, como a Amanda já falou. É uma estufa, que ela faz com que essa temperatura fique normal, uma temperatura que seja possível ter vida. Mas por conta desses gases que são emitidos na atmosfera, né? Então, vai ocasionar esse aumento da temperatura. Mas esse efeito estufa não é para proporcionar um aquecimento global, mas sim para manter a temperatura normal, para que seja possibilitar a vida. Então, é basicamente isso. Qual o primeiro problema? As principais consequências que a gente tem disso aí, né?
que são aquelas causas que eu falei para vocês, é que gera o aquecimento global, que logo vai fazer com que aqueça o nosso planeta, né? Mas o efeito estufa, ele é um efeito natural que tem como condição a gente colocar essas temperaturas em ajuste, né? Uma combinação grande que faz necessária e possível a vida no nosso planeta. É basicamente isso. Aí, a segunda pergunta, né? Isso era a primeira pergunta, é a resposta esperada que a gente teria se a gente estivesse dando aula ao ensino médio, que esse trabalho preparado para o ensino médio. Então, a gente esperaria essa resposta dos nossos alunos. A segunda pergunta é: qual é o principal problema causado pelo excesso de dióxido de carbono? A gente já sabe, né? O primeiro vai ser o aumento da temperatura, né? O principal problema vai ser o quê? Esse aquecimento global. Porque o dióxido de carbono vai ser lançado na atmosfera e vai o quê? Causar esse efeito estufa, esse problema, por causa do aquecimento global, no caso, por causa que a gente tem esse efeito estufa. Então, se com esse dióxido de carbono lá na atmosfera, então vai fazer empatar com que a luz solar seja refletida novamente, devolvida, no caso, ao espaço. Então, vai ficar aquela luz solar ali dentro, fazendo com que aumente a temperatura cada vez mais e causar aquelas diversas consequências que a gente falou. Dessa questão aí, o exemplo que a gente pode associar, né, que o nosso aluno pode captar isso daí, seria o exemplo do carro, né? O carro fechado, a luz solar entrando, retendo calor lá dentro, e esse calor sem conseguir sair. Então, é basicamente isso. Qual é o principal problema causado no excesso de dióxido de carbono? Seria o aumento dessas temperaturas que a gente tem no planeta. Impossível de se manter a vida. Você vai falar, Aline, sobre esse 3 e esse... Vai falando que a gente vai comentando. Pronto. No terceiro, fala um método que foi citado na aula para diminuir e acabar o efeito estufa, né? Eu citei vários métodos, né? Mas um que eu achei bem interessante, que ninguém acho que pode dizer que não pode fazer, é conscientizar as outras pessoas, né? Sobre o que é efeito estufa e ter essa conscientização de como é lançado os gases na atmosfera, quais as coisas que eliminam gases que são lançados na atmosfera, e também o de plantar a árvore que foi passado nesse vídeo agora. É bem interessante essa parte aí, porque já diminui, não que diminua todos os gases, né? Mas pelo menos o CO2 já vai ser uma grande diminuição, porque, como eu já falei, que a árvore ele faz o processo inverso de nós, seres humanos, né? Ela respira, inspira, no caso, o gás carbônico. Já o que eu colocaria, né, para diminuir ou acabar com o efeito estufa, não tem como, né? A gente sempre vai estar colocando esse tipo de gás no nosso planeta. Só que, assim, eu não sei se a maioria de vocês lembra, mas com certeza, no início da pandemia, várias empresas pararam. Então, aí, o que aconteceu? Aquele buraco na camada de ozônio que a gente tem lá, pela emissão dos gases, esses buracos acabaram fechando. Então, pela primeira vez, depois de muitos e muitos anos, a gente teve o fechamento desses buracos. Então, o que aconteceu? Diminuindo essa emissão de gases nas indústrias, é o que vai fazer com que a gente tenha aí um controle maior, né? Que volte a regredir, passe a ser como era antes o nosso planeta. Então, um dos principais, assim, que eu acho importante, né, seria a diminuição dessas indústrias, né, desses gases nessas indústrias. Claro que seria uma coisa muito, muito difícil de se fazer, até porque, como eu falei para vocês, a gente está numa guerra econômica, é um país querendo ser melhor do que o outro. Essa questão dos Estados Unidos com a China, de quem será a maior potência econômica, vai influenciar muito. E dentro disso aí, quer falar mais, Clarice, sobre? Não, pode continuar. E dentro disso aí, a gente já entra também na quarta pergunta, né? Na sua opinião, o efeito estufa causa impacto na economia? Se sim, por quê, né? E com certeza, né? É impossível a gente ver a diminuição dessas indústrias sem ter impacto na nossa economia, né? Quando a gente teve o início da pandemia, que várias e várias empresas e indústrias pararam, né? Porque o pessoal não estava indo trabalhar, a gente viu aí
gasolina baixa, vários benefícios que a gente queria antes. E um deles foi exatamente o que eu acabei de falar para vocês, né? Foi o fechamento no buraco na camada de ozônio e, consequentemente, uma melhora no nosso meio ambiente, né? Já que não tinha tanto gás emitido na nossa atmosfera. Como eu disse, na sua opinião, né? E na minha opinião, outro fator que o efeito estufa causa impacto na economia, com certeza sim, né? Como a Aline falou. Por exemplo, o aumento da temperatura, que é causado pelos gases do efeito estufa, né? Uma pessoa que trabalha na agricultura, é agricultor, em plantações. Como eu falei lá anteriormente, né? Todas as causas que com o aumento da temperatura faz com que o solo seja improdutivo, se torna o solo infértil, o aumento da proliferação de insetos. Então, com certeza, a economia em relação a pessoas que são agricultores e agropecuários, né? Criação de animais e de plantações, ou seja, a economia vai ser, em relação à agropecuária, vai ser bem menor, né? Por causa desse aumento da temperatura. E tem também essas partes aí que a Aline citou. E agora vamos para a última pergunta, né? Quais das causas do efeito estufa devem nos preocupar mais? No meu ver, né, uma das causas que a gente já está vendo seria o efeito climático e o aquecimento, né? Porque já imaginou você morar num lugar, num planeta, que a menor temperatura na sombra seria 46 Celsius, né? Uma coisa impossível de se viver. Viver em um clima desértico, já imaginou? Então, para mim, seria terrível. A gente teria vários problemas aí, até a questão que Clarice falou sobre migração e tudo mais, mas para mim é mais isso, né? Chuvas que cairiam de 2 meses, um mês, caindo em um dia. Isso vai ser drástico para a gente, fora essas temperaturas altíssimas que a gente tem aí. Aí, encaixando nessa aumento da temperatura que a Aline falou, a gente vai ter o quê? Vai ter impactos, né? Tanto nessa mudança, né, que vai ter migrações a todo instante, vai ter causar, por causa dessas mudanças climáticas, vai causar inundações, lugares extremamente alagados, como eu mostrei para vocês, totalmente o quê? Cidades cobertas, estados cobertos por água, e outros locais extremamente secos, totalmente improdutivos, sem produzir alimentos para a população humana. Então, de certa forma, causam vários fatores, eu acho que uma coisa leva a outra e tudo é bem preocupante. Isso vai o quê? Se não tiver alguma coisa, alguma conscientização da população geral, cada um tentar se conscientizar da melhor maneira possível, vai terminar ocasionando a extinção do planeta Terra, como aconteceu com Vênus, que a Aline citou anteriormente. Então, pessoal, basicamente é isso a nossa apresentação. Essas são algumas perguntas e as supostas respostas que a gente queria que nossos alunos respondessem ou algo parecido, que é uma compreensão que a gente espera deles. E as referências essas daqui, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Obrigada. E com isso a gente dá o fim, né, na nossa disciplina. A gente gostou muito de cursar e é isso. Verdade. Gerou bastante aprendizado entre todas as equipes.